Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Estamos aqui diariamente estudando Romanos, todos os dias nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, um conteúdo novo para você. E hoje nós vamos dar continuidade. Ontem nós adentramos Romanos e nós lemos o capítulo 9, verso 1 e 2. Hoje nós vamos ler o verso 3, que diz assim: Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Olha só que afirmação forte e profunda do apóstolo Paulo, mas que reflete e revela muito do coração dele. Então no verso 1 e 2 ele diz o quanto ele sofre pelos seus irmãos, e agora no verso 3 ele diz que o sofrimento não é só uma teoria, que ele desejaria, se fosse possível, para que eles fossem alcançados, que ele desejaria sofrer no lugar dos seus irmãos, que ele desejaria pagar o preço para que os seus irmãos não pagassem. Olha como que esse coração reflete o coração de Jesus Cristo, e olha como o desejo de Paulo, ele é parecido com aquilo que Jesus Cristo não só desejou, mas fez por mim e por você, pagando de fato o preço que haveria de cair sobre a minha e a sua vida, sendo de fato punido no meu e no seu lugar, levando o preço do castigo que haveria de cair sobre toda a humanidade, sobre ele. E aquilo que Cristo fez, você vê o coração de Paulo refletir, e eu fico me perguntando se não é assim que deveria ser também o nosso coração, se não é assim que nós deveríamos viver. Mas porque hoje nós ouvimos muito mais os pensadores desse tempo, os antropólogos, os filósofos, os psicólogos, porque nós ouvimos muito mais os homens do que a palavra de Deus, nós temos nos tornado mais parecido com os ídolos desse mundo, que são egoístas, individualistas, centrados em si, e não parecidos com Jesus Cristo, que ama de forma sacrificial, que perdoa quantas vezes é necessário, que caminha mais uma milha, que permanece presente, que ainda é fiel, ainda que não sejamos. Com quem que a gente se parece mais? Eu queria perguntar para você, hoje você se parece mais com quem? Com Jesus Cristo ou com o diabo? Você segue mais os valores e princípios do reino de Deus ou os valores e princípios deste mundo que refletem o mundo das trevas? Quais são os valores e princípios que estão mais enraizados em você? O do amor sacrificial, o do perdão incondicional, o do sacrifício, da generosidade, ou do egoísmo, do individualismo? O que está mais aí dentro do seu coração? Porque quando eu olho para esse texto eu aprendo algumas coisas, e a primeira delas é: o amor cristão vai além das palavras. Nós nos tornamos bons em falar que amamos, mas nós não somos tão bons assim para provar esse amor, para demonstrar esse amor. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo: olha, o meu amor, ele é para além das palavras. Se for necessário, eu pago o preço pelos meus irmãos. Eu quero perguntar se você está disposto a pagar o preço por alguém. Eu quero perguntar se o teu amor ele vai para além da teoria, e se você está disposto a sofrer prejuízos, se você está disposto a enfrentar injustiças, se você está disposto a enfrentar perseguições pelo amor que você tem às pessoas que Deus colocou na sua vida. Porque é isso que o amor faz a gente fazer. Amar é diferente de gostar. Gostar é sentimento, é emoção, tem a ver com afinidade. Amar é ato, é sacrifício, é entrega. E Deus nos mandou amar da mesma forma como Ele nos amou. A segunda verdade que eu aprendo aqui é que o coração de Paulo reflete o coração de Cristo, e que o nosso coração deve refletir o coração de Deus também. O meu e o seu coração não pode refletir aos ídolos desse mundo, ao dinheiro, à idolatria. O nosso coração não pode refletir os valores e princípios desse mundo. O nosso coração tem que refletir o coração de Deus. Tem que refletir o coração de Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus, ou seja, todas as coisas estão formando em nós o caráter de Cristo, porque Ele é o padrão do céu.
Quando o Pai nos levar para as moradas eternas, é importante que até lá tenhamos o coração de Cristo. Então, não seja você alguém que vai atrapalhar o seu processo de santificação, o seu processo de se tornar mais parecido com Jesus. Deus está trabalhando, o Espírito Santo foi enviado, tudo para que você seja mais parecido com Jesus. Agora eu quero perguntar para você, o que hoje tem impedido você de ser mais parecido com Jesus? O orgulho? A soberba? A vaidade? O amor ao dinheiro? O amor ao seu nome, a idolatria do legado? O que hoje está impedindo você de ter um coração igual ao coração de Jesus? Terceira verdade que eu aprendo no texto é que o Evangelho nos ensina a viver para os outros. Ao contrário do ensino deste mundo, que nos ensina a viver para nós mesmos, o Evangelho nos ensina a viver para os outros. Aquele que tentar salvar a sua vida, a Bíblia diz que perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor aos outros, esse ganhará a verdadeira vida. Então, nós podemos, sim, enquanto cristãos, viver pela perspectiva do outro, porque nós temos um Deus que cuida da gente. A gente tem um Deus que zela, a gente tem um Deus que guarda, a gente tem um Deus que abençoa. Mas quando nós decidimos viver por nós, nós abrimos mão do cuidado de Deus. Talvez você esteja se matando por coisas que Deus te daria de graça. Talvez você esteja se matando por coisas que o Senhor faria, sabe, sem nenhum esforço para você. Mas porque você não consegue viver para os outros, você foca tanto em si, você acaba abrindo mão de tudo isso. Eu quero hoje fazer você refletir se o teu amor, ele é um amor teórico ou ele é um amor prático. Eu quero hoje que você reflita se o teu coração, ele se parece com o coração de Cristo ou com o coração dos ídolos desse mundo, porque o amor, ele é um ato, uma entrega, o amor é um sacrifício. O seu amor por Deus e o seu amor pelas pessoas hoje te custa tempo, te custa dinheiro, te custa oração, te custa dedicação, porque se não custa, não é amor. O amor nos custa, porque amor é ato, é entrega e é sacrifício. E eu queria que a gente orasse, pedindo a Deus que nos livrasse do egoísmo, do individualismo, do orgulho, da soberba, pedindo a Deus que abençoasse de fato para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir a sua graça e a sua misericórdia para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos livre, Pai, no dia de hoje, de todo egoísmo, de todo individualismo, de todo orgulho, soberba, vaidade, e que o Senhor mova o nosso coração em relação ao outro, Pai. Que o Senhor nos dê, de fato, um amor de entrega, de sacrifício, unilateral, ó Deus, um amor que não espera receber nada em troca. Nos ensine a amar como o Senhor nos amou, Pai. Que o Senhor nos faça crescer e nos dê maturidade espiritual. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Você já se inscreveu nesse canal? Se não, esse é o seu momento, é a sua hora. Se inscreva, ative as notificações e manda esse devocional para todo mundo, porque afinal de contas você é um missionário da internet. Então compartilha no status do WhatsApp, nos grupos que você faz parte, compartilhe também nos stories do seu Instagram, compartilhe lá nas suas redes sociais, no Facebook, manda para todo mundo, seja você um entregador de esperança. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.